Olá, colegas! Hoje faremos uma aula teórico-prática sobre como usar inaladores ou dispositivos pressurizados e os espaçadores. O inalador pressurizado, ele contém dentro de seu reservatório lubrificantes, surfactantes e o propelente, o gás, que atualmente, desde 2011 no nosso meio, é apenas o hidrofluoroalcano, o HFA. Nós não temos mais o gás freon CFC, que lesa a camada de ozônio. Então, dentro desse reservatório teremos o medicamento e o gás. Uma vez sacudido, agitado o dispositivo, essa mistura irá para o local do doseamento e, uma vez disparado, ele sai em alta velocidade, liberando o aerossol para o paciente. O grande problema dos inaladores pressurizados é que eles requerem uma coordenação entre o disparo e a inspiração, e isso foi um pouco reduzido com o uso de hidrofluoroalcano, mas ainda é necessário coordenar disparo e inspiração. Aqui estão alguns tipos de inaladores pressurizados, e nos últimos anos nós já temos dispositivos com contadores de dose, o que é muito importante para o paciente. Quais são as vantagens e as desvantagens dos inaladores pressurizados? Primeiramente, as vantagens. Eles são compactos, portáteis, de bolso, têm múltiplas doses. Alguns têm menor custo do que outros, vários são liberados pelo sistema SUS. São disponíveis para a maioria dos medicamentos. Não precisam de sacudir quando é HFA solução. Infelizmente são poucos HFA solução, então a gente sempre sugere sacudir como uma garantia de mistura de propelente com medicamento. Os que são HFA, beclometasona ou ciclesonida na formulação de solução têm uma partícula chamada extrafina com maior deposição pulmonar periférica. Ater-se bem que isso é somente para beclometasona e ciclesonida em solução. A maioria dos dispositivos pressurizados são com HFA em suspensão. Alguns têm contador de dose e isso é muito bom. Quais são as desvantagens? Técnica de uso requer coordenação entre o disparo do aerossol e a inspiração. Ainda existem muitos temores infundados pelos nossos pacientes que podem dar taquicardia, fazer mal ao coração e até causar dependência, o que é infundado em geral. O hidrofluoroalcano, ele aumenta o aquecimento global, mas não lesa a camada de ozônio. Esse aumento de aquecimento global pelo hidrofluoroalcano usado em medicamentos é de valor muito pequeno. A deposição pulmonar dos corticoides com inaladores pressurizados, boa parte é na orofaringe, isso pode trazer efeitos colaterais locais, em especial candidíase. A ausência de contador de dose em algum deles impede o conhecimento do número de doses restantes e os pacientes podem usar de 30 a 50 jatos com uma acurácia de liberação de dose que pode ser nem sempre muito boa. Como é que nós vamos usar? Então nós vamos retirar a tampa e sacudir o dispositivo, expirar normalmente, colocar o dispositivo na boca. No passado com CFC era preconizado distanciar 2 a 4 centímetros do dispositivo da boca, isso não é necessário com hidrofluoroalcano. Disparar um jato do aerossol no início de inspiração lenta e profunda, fazer uma pausa pós-inspiratória de 10 segundos. Essa é a técnica de uso dos dispositivos disponíveis em nosso meio. Nós podemos ver na figura a técnica embaixo, na última figura, quando orientarmos o uso para o gás CFC. Lembrando, isso não é necessário para o uso de hidrofluoroalcano. Vamos mostrar aqui então o uso. Destampa, por incrível que pareça, alguns pacientes esquecem. Sacode, solta o ar normalmente, põe na boca, dispara no início de inspiração lenta e profunda. Prende a respiração, conta até 10 e expira normalmente. Sacode, faz o segundo jato quando orientado. Agora vamos falar de espaçadores. Existem pacientes, os idosos, debilitados, entre outros, que por mais que nós orientemos adequadamente, continuam com erros persistentes de técnica de uso, especialmente não coordenar o disparo no início da inspiração e não fazer a pausa pós-inspiratória. Nessas situações, nós podemos lançar a mão de espaçadores. O primeiro é apenas um tubo extensor. Os espaçadores eles variam de volume, de formato, se tem válvula ou não, e se tem lâmina antiestática ou não.
nós preferimos os de grande volume valvulados. Quais são as vantagens e desvantagens dos espaçadores? A técnica de uso é mais simples, facilita o uso dos inaladores pressurizados. Reduz a deposição do corticoide na orofaringe em pelo menos 10 vezes, reduzindo candidíase oral. Aumenta a deposição pulmonar. Este aumento de deposição ele será tanto maior quanto pior for a técnica de uso do aerossol pressurizado sem espaçador. Permite o uso dos inaladores pressurizados nas crises, com ganhos de tempo e menor custo. Isso é muito importante. Permite o uso do inalador pressurizado em qualquer faixa de idade ou grau de obstrução ou cognição. Podemos usar com máscara, por exemplo, numa criança pequenininha ou no idoso debilitado e deixar ele respirar em volume corrente. Mas quais são as desvantagens? O tamanho pode dificultar o transporte, necessita de manutenção e limpeza, sugere-se a troca anual do dispositivo e lavá-lo mensalmente. Deposição pulmonar varia com cada conjunto de dispositivo, medicamento e técnica de uso. Custo de aquisição, carga eletrostática dos espaçadores de plástico, pode reduzir deposição. Como nós vamos usar então um espaçador? Sacudir o dispositivo, acoplar o dispositivo no espaçador. Duas técnicas de uso que têm efeitos parecidos. Inspiração profunda. Então nós vamos expirar normalmente, colocar o bucal na boca, disparar o jato de aerossol, inspirar lenta e profundamente, fazer uma pausa pós-inspiratória e repetir de acordo com a prescrição. O segredo aqui é que nós já não temos aquela preocupação de disparar no início de inspiração lenta e profunda. Nós disparamos o aerossol para depois com calma respirarmos. Para aqueles pacientes muito debilitados, que mesmo essa técnica ou muito dispneicos, é difícil prender 10 segundos a inspiração, nós podemos fazer a técnica de volume corrente. Expira normalmente, coloca o bucal na boca, dispara um jato de aerossol e faz 5 respirações normais, calmas. 5 vezes, alguns falam 6. Se usar máscara, nós vamos acoplar a máscara e não esquecer de lembrar o paciente que ele deve respirar com a boca aberta. Vamos mostrar aqui. Esse é o espaçador de grande volume. Nós vamos sacudir o aerossol, acoplar, destampar, quase que eu esqueço de destampar, colocar na boca, dispara e faz uma inspiração lenta e profunda. Prende, conta até 10 e solta. Outra técnica, nós vamos sacudir, põe na boca, dispara e respira 5 vezes em volume corrente. Essa é uma técnica muito interessante para pacientes nos extremos de vida, muito jovens ou muito idosos debilitados, ou pacientes graves que tenham dificuldade de prender a respiração por 10 segundos. Aqui uma técnica fazendo um espaçador caseiro com uma garrafa de refrigerante de 500 ml. Não temos válvula, mas dá para usar e existem trabalhos, não só nacionais como internacionais, mostrando um tratamento, uma eficácia de tratamento da crise de asma em pronto-socorros com um espaçador caseiro. Esse é o espaçador com lâmina antestática, ele é um pouco menor e esse espaçador é bastante interessante também. O paciente tem que ter muita atenção para essa válvula em azul, porque uma vez que ele lava uma vez por mês, ele pode esquecer de recolocar a válvula no seu local adequado e aí nós perdemos a função da válvula no mesmo. Como é que usa esse? Eu vou usá-lo com máscara para termos a segunda forma de uso. Então, novamente, sacode o aerossol e aqui nós temos o espaçador, acopla, solta o ar, põe na boca, boca aberta, dispara e respira fundo e lento. Prende, conta até 10 e solta. A outra alternativa é do mesmo jeito, dispara e faz 5 respirações em volume corrente. Então são duas alternativas muito fáceis de usar de espaçador e o espaçador, em minha opinião, quanto mais grave o asmático, mais nós devemos lançar mão do uso de espaçadores. Falando aqui não é propriamente um inalador pressurizado, mas é um inalador que libera um aerossol sem propelente, mas não é um pó, é um aerossol mesmo.
com vapor d'água. Então, o que acontece nesse dispositivo chamado de névoa suave ou Respimate é que não há propelente, é apenas vapor d'água e toda a energia gerada para uso do dispositivo é de uma mola. Uma vez comprimida a mola, quando ela é solta, ela libera essa energia e o aerossol e vapor d'água passa por inúmeros canalículos e culmina formando um aerossol muito pequeno, com maior deposição pulmonar periférica e mais homogênea. A grande dificuldade desse dispositivo é o preparo do mesmo, não depois usá-lo, mas preparar. Eu habitualmente mando o paciente comprar e mostro o preparo da primeira vez que vai usar aqui no consultório. Então vamos lá. Nós temos aqui o reservatório e aqui o dispositivo. Aperta-se aqui do lado, coloca o reservatório, aperta com toda a força, ou põe numa mesa e força, volta o plástico ao seu local, destampa, roda e dispara uma dose. Na primeira vez que fizermos isso aqui, o paciente tem que fazer mais 3 jatos desse tipo. Somente aí estaremos prontos para uso. E isso só quando está preparando a dose. A técnica de uso é muito simples. Rodou, preparou a dose. Abre, esse é o ponto para apertar. Solta o ar, põe na boca, dispara e puxa fundo e lento. Prende, conta até 10 e solta. Então esse também, depois que está preparada a dose, no slide nós temos etapa por etapa até o preparo dessa dose. Espero que vocês tenham aprendido nessa nossa aula teórico-prática como usar inaladores pressurizados, espaçadores e o chamado inalador de névoa suave, no Brasil disponível apenas o Respimate.